Olá, tudo bem? Sou eu novamente, Luiz Fernando, representante da Congregação Batista da cidade de Ectaí. E mais uma vez estou aqui para trazer um conteúdo bíblico para estar compartilhando com você, é claro que cristocêntrico, teológico e evangelista. Eu espero que tudo esteja indo bem com você e a sua vida. Que a paz e que a graça de Cristo Jesus ela possa ser operante e abundante onde você se encontra nesse momento. Todos vocês que estão aí interagindo comigo através desta nossa transmissão, desse nosso vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a carta que o apóstolo Paulo ele escreveu aos Efésios. Isso é, uma carta com conteúdo extremo que eleva a Jesus da forma que ele merece. Esta carta que foi escrita na prisão, uma das cartas endereçadas da prisão, considerada como a carta irmã de Colossenses, e fala o quanto a profundidade e a sublimidade da doutrina. Ele escreveu ela mais ou menos no período de 60 a 62 depois de Cristo. Ele estava na sua prisão domiciliar em Roma e ele escreve esta carta aos Efésios. É um conteúdo que vem bem a calhar para o momento que nós estamos enfrentando. Nós que estamos em nossos domicílios, nós que estamos em nossas casas, por enquanto reclusos, de estar travegando para lá e para cá, mas o que é que nós entendemos a respeito de Deus? Somos o seu povo, nós somos a sua morada, ele habita em nós. No período que o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta, Éfeso era uma das grandes cidades da Ásia nesse período. Lá havia o templo da deusa Diana, ou Artemis, como era conhecida, e no longo do tempo também ela ganhou outros nomes como Afrodite, e por aí vai, considerada a deusa do amor. Esse templo era enorme e histórico para a cidade. No período antigo foi considerado uma das maravilhas de seu tempo. E é mediante a esse contexto que o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios. Uma carta que fala sobre quem Jesus é, o que ele fez e o que ele representa para nós. É uma carta realmente que traz um conteúdo cristológico. E essa carta fala que Jesus, ele é o cabeça da igreja. E a outra carta, que é considerada a sua irmã, que é de Colossenses, fala que nós somos o corpo da igreja. Um fala que Jesus é o cabeça e outra diz que nós somos a cabeça do corpo. E o que é que isso traz de referência para nós? Isso nos mostra que nós estamos sob o comando de Cristo. Ele é a nossa direção. Ele é aquele que dita as regras. Ele é aquele que domina e age através do seu corpo. Nós estamos ligados a ele para uma finalidade, para obedecer os seus comandos. E é por isso que nessa manhã eu convido você, nesse instante, a não se esquecer daquilo que Deus ele fez. Não se esqueça daquilo que Deus ele fez por nós. Por que eu estou falando isso? Porque diante das informações, diante do momento que nós estamos passando, diante de tanta coisa que nós estamos vivendo e presenciando, nós não podemos jamais nos esquecer daquilo que Deus ele fez para que nós pudéssemos tornar o seu povo. E como eu já disse na epístola, melhor dizendo, o apóstolo Paulo escreveu, Epístola de Efésios, o nosso capítulo é o 2, os nossos versículos eles vão do 11 ao 22, mas a princípio nós vamos ler do versículo 11 ao 16. Portanto, lembrai-vos do que no passado vós gentios por natureza chamados incircuncisos, pelos quais se chamam circuncisão feita pela mão de homens,
estavam naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz de ambos os povos, e fez um só, derrubando a parede de separação entre seu corpo, e fez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos contido em ordenanças para si mesmo, a criar todos os dois no homem, fazendo assim a paz, pela cruz reconciliando ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele destruído a inimizade. O apóstolo Paulo, sendo israelita, ele conhecia a história que foi fundamentada a sua nação. E aqui ele fala sobre o povo hebreu, que foi escolhido para ser os representantes do Senhor naquele período. E ele fala sobre o povo gentio, as pessoas comuns, nós, que não fomos participantes ao início das promessas que o Senhor ele fez para aqueles que ele chamou, os israelitas, o povo hebreu, essa nação histórica. Havia-se uma separação entre esses povos. Havia aqui um povo que adorava o único Deus, apesar de todas as suas dificuldades, e havia um povo considerado pagão, gentil, inclusive idólatra e imoral. Caminhávamos em caminhos opostos, estávamos distantes uns dos outros. E é isso que o pecado ele produziu na vida de todos os seres humanos. Ele nos distanciou de Deus, ele nos afastou uns dos outros. Não foi isso? Caminhamos aí, cada um seguindo o próprio curso da sua vida. E nós éramos inimigos do Senhor, pelo fato de que nós vivíamos em rebeldia contra a sua palavra. Até sermos aproximados a Ele através da cruz de Cristo. E aqui ele está falando que Jesus ele fez algo muito mais sublime, ele realizou algo muito mais profundo, ele fez algo permanente, ele realizou uma ação inquebrável, que ela foi estabelecida acima dos rituais, foi estabelecida acima da cultura de um povo, porque outrora nós éramos considerados incircuncisos. Isso é, nós éramos para essas pessoas amaldiçoados. Eles eram o povo da circuncisão, o povo de Abraão, o povo elegido por Deus para viver as suas promessas, para guardar as alianças que o Senhor fazia, apesar de todos os pesares. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele vem, ele é sacrificado e ele nos liga a Deus, ele nos unifica, ele faz de todas as pessoas que crerem nesse sacrifício um só povo, uma só unidade. O Senhor Jesus Cristo, ele realiza algo no coração dos seres humanos. Essa marca agora não é uma marca no físico, não é uma marca de um rito, não é uma marca histórica, não é uma marca carnal na nossa carne, mas é uma marca do nosso coração. Temos agora a marca da cruz de Cristo. Nós fomos chamados, nós fomos purificados, nós fomos transformados pelo seu sangue. O seu sacrifício nos liga a Deus. A cruz de Cristo nos faz participantes de tudo aquilo que Deus ele queria realizar, tendo como base o seu povo. E é por isso que o apóstolo Paulo ele faz essa analogia. E aí ele implica a nos dizer que estávamos distantes, mas agora estamos perto. Estávamos longe, mas agora nos aproximamos de Deus, graças àquilo que o Senhor Jesus Cristo ele fez. E é interessante que, segundo as últimas notícias que temos, a coisa não mudou muito para melhor. Pelo contrário, continua ruim. E segundo as informações, a tendência é piorar, graças aí ao Covid-19, isso é o coronavírus. E é por causa disso que estamos vivendo esse afastamento social no momento, não é isso? Estamos separados. E é interessante que, segundo as informações, os países fechou as fronteiras entre si.
Os países estão fechados, eles não travegam aí um com os outros mais. Eles não estão se locomovendo, eles não estão se aproximando, eles não estão negociando, não está tendo a rota comum de nação para nação. Tudo está sendo fechado, inclusive as fronteiras. E é isso que o pecado ele produz na vida de todos os seres humanos. Ele nos afasta de Deus, ele nos desliga do Senhor, e ele ainda nos coloca distante uns dos outros. E vemos toda essa dificuldade que enfrentamos, vemos todos esses muros que vão sendo criados, esses muros que eu digo de forma negativa, que acaba só prejudicando a vida do ser humano em sociedade, né? Isso, há pouco tempo atrás tínhamos o muro de Berlim, e por aí vai. Temos fatos históricos de muros, portões, isso e aquilo sendo construído, porque nós devemos estar afastados uns dos outros, graças àquilo que o pecado construiu. Mas nada pode nos afastar de Deus agora que fomos aproximados pelo caminho que Jesus ele abriu na cruz. Fronteira alguma pode nos separar. Nós agora estamos conectados, ligados com Deus o tempo todo, e não corremos o risco de cair. Não é cair de rede. Não, o Senhor está o tempo todo conosco, e agora nós estamos caminhando lado a lado, graças ao que Jesus ele realizou no madeiro. Ele rompeu com todas as fronteiras. Ele foi além daquilo que é possível. Aquilo que ele fez está acima de qualquer sistema, está acima de qualquer situação, e isso nunca vai ser desligado, isso nunca vai acabar. Nós jamais vamos de novo nos distanciar da presença de Deus. O caminho da cruz sempre vai estar aberto, e não existe fronteiras que pode deter. E é isso que o apóstolo Paulo ele disse, que nós estávamos andando em conflito com Deus. Nós estávamos indo contrário àquilo que Deus queria, nós estávamos em guerra. Nós estávamos separados. Não havia relação alguma entre nós e o Senhor, e Jesus Cristo, através do sacrifício que ele realizou, através daquilo que ele fez, sendo ele mesmo o próprio doador sacrificial, hoje nós vivemos uma diferença enorme, uma diferença que nós não sabemos nem explicar como é. O Senhor ligou ambos os povos. Agora nós somos uma unidade, somos um povo, estamos com o Senhor o tempo todo, graças ao que Jesus ele fez na cruz. A cruz de Cristo é a ponte que nos liga ao Senhor o tempo inteiro. O tempo todo nós estamos na presença de Deus. O tempo todo nós estamos diante do Senhor. Diante de qualquer circunstância, mediante a qualquer momento, estamos com Deus. Graças ao que Jesus ele realizou. A palavra de Deus, ela não fica enjaulada, ela não é encarcerada. A palavra de Deus, ela não conhece agrilhões. Ela não pode ser amarrada. Inclusive o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta quando ele estava preso, e ele ficou por 2 anos em prisão domiciliar em Roma por causa do Evangelho. A situação dele era um pouco parecida com a nossa, apesar de que ele, assim como Jesus, estava sendo acusado injustamente, simplesmente por anunciar as verdades da palavra de Deus, a verdade do Evangelho. E aí ele estava preso, ele estava privado de ter uma vida social. E aí ele escreve essa carta maravilhosa, essa carta que exalta o Senhor Jesus e aquilo que ele fez o tempo inteiro. E é por isso que nós mantemos esse conteúdo e sempre reforçando: a palavra de Deus, ela não está parada. A palavra de Deus,
ela não está retida, ela continua a emanar, ela continua a agir, ela continua a alcançar o seu e o meu coração. Lembre-se de onde Deus os tirou e lembre-se daquilo que Ele fez. Lembre-se daquilo que Ele fez. E os versículos 17 e 18, a palavra do Senhor continua nos dizendo o seguinte: e vendo ele, proclamou a paz para vós que estavam longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. É fascinante podermos ter acesso a essa palavra. O povo de Deus, ele tinha como marca, naquele período dos patriarcas, como aqui já citamos, a circuncisão. Isso era uma marca registrada de um israelita. O macho, quando ele nascia, ele era apresentado ao sacerdote, ele era levado até o templo e ele era marcado pela circuncisão no 7º dia. Isso aconteceu até com o próprio Cristo. E é interessante que agora nós temos uma marca, nós temos um registro que nos garante que fomos adotados, que fomos adquiridos, que fomos colocados como, sabe o que? Filhos de Deus. Nós podemos bater no peito e dizer: somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E a marca que temos, como eu disse, não é uma marca externa, é uma marca interna. Esse registro está dentro do nosso coração. Isso não foi feito através de um rito. Isso não foi feito através simplesmente de uma lei cerimonial. Mas isso foi realizado graças àquilo que Jesus fez. E hoje a marca que temos é uma marca espiritual. O Espírito de Deus é que nos dá essa garantia. Temos acesso ao Pai. Temos acesso ao Pai por meio do Espírito. Hoje nós somos filhos espirituais. Nós somos filhos de Deus. E é interessante que essa intimidade quem tinha era Jesus. Tanto que isso foi um dos fatores que deixava os religiosos da época furiosos pela maneira que ele se dirigia a Deus. Jesus, ele naquele período se considerava o único filho de Deus. E a palavra diz isso, garante, ele é o unigênito. Todos nós fomos gerados em Deus. Somos criaturas. Porque nós agimos contrário daquilo que Deus quer. Como nós podemos dizer que somos filhos de Deus e temos prazer em passar as pessoas para trás? Como nós podemos dizer que somos filhos de Deus e somos infiéis, mentirosos? Realizamos o mal com prazer como se fosse o bem. Se nós não trazemos o caráter, se nós não trazemos o comportamento que Deus ele tem, é claro até sermos transformados pelo poder desse evangelho. Porque é o que vai dizer no Evangelho de João: aqueles que não nasceram da carne, aqueles que não nasceram da linhagem humana, mas aqueles que nasceram da vontade de Deus, esses receberam o direito de serem chamados filhos do Altíssimo. Esse direito que a nós foi nos dado, foi conquistado, não foi por mim ou por você, mas foi por Jesus naquela cruz. Foi Ele que abriu esse caminho. É o Espírito que clama. O próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos a sua carta, dizendo: Abba, Pai, Paizinho. Nós não sabemos nem como nos aproximar dele. Temos um Espírito que nos leva a nos comportar bem diante da presença de Deus, a saber o que dizer, o que fazer. A marca que nós temos é essa marca, a marca espiritual. Então não se esqueça daquilo que Ele fez. Nós temos, infelizmente, essa tendência de rapidamente esquecer aquilo que tem valor. Quantas e quantas pessoas esquecem de um favor
esquecem de algo que a pessoa fez ali e depois aquilo passou. Por que eu estou dizendo isso? Quando tudo isso passar, não podemos nos esquecer daquilo que Deus ele realizou. Por isso que o apóstolo Paulo ele começa dizendo: lembrai-vos. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra daquilo que ele fez. Lembra do que ele te tornou. Por que eu falei a respeito de intimidade? Porque Jesus é o único que vai orar: Pai nosso que estais nos céus. Pai, porventura passa de mim. Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. E quando os discípulos chegam e pedem ele para que eles possam aprender a orar, como João havia ensinado os seus discípulos, é essa a marca que Jesus mostra, a marca de um filho. É dessa maneira que ele ensina. Quando vocês forem orar, entra no seu quarto, ore o Pai que está em secreto, que vê a cada um de vocês, e ore portanto assim: Pai nosso que estais no céu, seja feita a sua vontade. Jesus se interessava muito em fazer a vontade daquele que o enviou. Esse também tem que ser o nosso interesse, essa é a nossa mentalidade. Por isso que eu disse que quando somos transformados, nós estamos interessados em primeiro plano em buscar as coisas que vêm do alto. Nós estamos interessados em agradar a Deus antes de qualquer coisa. Foi para isso que Ele nos chamou. Essa é a nossa finalidade, de sermos representantes de Deus aqui, de sermos seus filhos. Pensa comigo, se nós perguntássemos para uma pessoa assim, fazesse a seguinte pergunta: por que você não gosta de ficar em casa? As respostas seriam praticamente a mesma. Se é uma pessoa que fica o tempo todo fora do seu ambiente, do seu lar, fica na casa de fulano, na casa de doutorano, em tal residência, em tal lugar, para lá e para cá, ele vai dizer: a minha casa, ela está em guerra o tempo todo. As pessoas lá, no meu ambiente, não têm paz. O tempo todo elas estão arrumando conflito umas com as outras. Elas vivem separadas dentro do mesmo ambiente. Elas não sabem se relacionar. Elas arrumam problema. Lá é um ambiente de guerra. Não tem paz lá. E não é mais ou menos assim que todos os seres humanos se comportam? Não é assim que as pessoas vivem. Nações o tempo todo estão em guerra, estão arrumando problema. O tempo todo há brigas na rua, homicídios, falcatrua, as pessoas xingando umas às outras, maltratando, desrespeitando, vivendo separadas, o tempo todo rivalizando, e aquela disputa sem fim. Isso é o que? Falta de relacionamento, falta de aproximação. Agora faz a mesma pergunta para as pessoas que gostam de ficar na sua casa, que gostam de ficar no seu ambiente, no seu lar. Por que você gosta de ficar em casa? Porque a minha casa é o meu lar, é um recinto de paz. Lá eu encontro conforto, lá eu encontro segurança, lá eu encontro amor, lá eu encontro compreensão, lá eu sou corrigido, lá eu sou bem-vindo. E foi isso que Jesus ele fez. Ele acabou com esses conflitos. E é por isso que nós vivemos em paz. Nós vivemos em paz. É por isso que nós estamos em paz. E essa paz, ela excede esse momento. Ela excede o entendimento natural dos homens aqui. Está acima desses problemas. Porque temos a certeza de que Deus nos tornou seus filhos. E mediante a qualquer coisa estamos aí para realizar a vontade dele. Para anunciar a tua palavra. Para falar sobre as tuas verdades e dizer sobre tudo aquilo que Cristo realizou para todos os povos, para que nós nos tornássemos uma nação, a nação que representa a Deus. A marca que temos é a marca de sermos filhos de Deus.
Talvez você pode pensar assim: eu sou uma pessoa comum, simples. Eu sou alguém normal do cotidiano. Diferente de outras pessoas que batem no peito e dizem: não, meu pai é fulano de tal. Meu pai é o fundador dessa cidade de Jequitaí. Eu sou da família histórica dessa região. Eu sou conhecido porque eu sou filho da fazendeira não sei quem. O meu pai foi esse escritor, meu pai foi esse grande músico. O meu pai foi o presidente de não sei o que, não sei o que. Há muito mais importância de sermos: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Deus me adotou. Deus me deu essa filiação. Nada supera isso, nada paga isso. Deus nos fez não só seus servos, não só seus amigos, mas sim seus filhos. O seu amor nos aproximou. O seu amor nos uniu. Amor que foi demonstrado por cada um de nós na cruz. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Não somos mais escravos do pecado. Não devemos dívida alguma, porque Jesus a aniquilou na cruz. E diante de tudo que está acontecendo, eu sei, temos vivido aí uma crise mundial. Os problemas nos aproximaram, não é isso? Pode ser que você me conheceu graças a esses problemas. E por causa deles, você ouviu a palavra de Deus. Foi como se fosse uma ponte. Estamos ligados por causa de uma situação comum. Pode ser que você está na sua casa neste momento. Eu não sei como você acordou. Não sei como estão as suas emoções agora. O que você tem vivido, enfrentado ao passado. E quais são as suas expectativas para os dias que estão por vir. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: onde você tem procurado apoio? Afino mais essa pergunta dizendo: onde você tem se apoiado? No governo? Nessa instituição? Nisso, naquilo? Onde você está firmado? Onde você tem colocado os seus passos? No 19 ao 22, redobre a sua atenção. O apóstolo Paulo, ele encerra essa unidade textual dizendo o seguinte: assim não sois mais estrangeiros, nem integrantes, pelo contrário, sois concidadãos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Jesus a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós temos nos firmado nos ensinos de Cristo. A nossa vida tem se apoiado na palavra de Deus, naquilo que foi transmitido aos profetas, naquilo que foi transmitido por Jesus aos apóstolos. E aqui nós estamos, uma igreja, a Congregação Batista de Jequitaí. Ela está edificada na rocha e firmada na verdade. A igreja do Senhor, uma parte desse corpo que Ele constituiu aqui nessa comunidade, ela tem se firmado na rocha, na pedra de esquina que é Jesus. Nós temos nos apoiado no Senhor, temos tido fé nele, nele temos confiado e crido. E é por isso que aqui estamos mais uma vez, inabaláveis. É claro, temos medo, é claro, passamos por aflição, é claro, tem hora que o nosso coração, ele fica inquieto, aflito.
Mas todas as vezes que pensamos que vamos ser abalados, vem a palavra de Deus e nos apoia novamente em Cristo. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa base, Ele é o nosso alicerce. É nele que somos construídos. E é interessante saber que havia o templo da deusa Diana lá. Artemis, como também ficou conhecida, e Afrodite, por aí foi. Uma das maravilhas da época do mundo antigo, lá em Éfeso, uma das cidades portuárias. E aí Paulo diz, não, vocês são o templo do Senhor. Vocês são a habitação do Altíssimo. Por isso, quando as pessoas começaram a dizer, vão fechar a igreja, isso foi uma colocação errada, corriqueira. Vão se fechar os templos. A igreja não fecha. As portas da igreja estão sempre abertas, porque nós somos a igreja operante e atuante. Nós estamos firmados em Cristo, não em um templo, não em um momento, não em uma situação. Nós temos nos apoiado no Senhor. A nossa confiança está acima de um governo, seja ele municipal, estadual ou internacional. É Cristo que tem sido a base para a sua igreja, é Ele que tem nos construído, é Ele que tem nos lapidado, é Ele que tem feito todo o acabamento necessário em nós, assim como é feito a carta, assim como é feito a casa. E essas considerações doutrinárias que o apóstolo Paulo ele transmite para a igreja, são esses fundamentos que ele quer passar ao escrever a carta a Éfeso, mesmo sendo ele não o fundador da igreja. Mas ele contribui com a palavra de Deus. Nós estamos firmados em Cristo. A igreja batista de Jequitaí, ela está edificada no Senhor e firmada na verdade. Você e eu não somos propriedade de ninguém, senão do Senhor. Todos nós que nos submetemos ao senhorio de Cristo, somos propriedade do Senhor. Somos a nação santa, o povo eleito, assim como Ele um dia escolheu o seu povo histórico para representar, Ele escolheu a você e a mim nesse tempo, para realmente anunciarmos as maravilhas contidas no seu Evangelho. É esse anúncio que eu não canso de transmitir a vocês. Deus nos chamou, Deus nos separou para isso, para esse fim. E é interessante que a maioria das pessoas abastardas, mais do que nunca, provavelmente elas estão até voltando, porque elas não contavam com essa situação que iria se formar através do Covid-19, pelo fato de elas serem e terem alguma coisa nesse plano superficial. Elas dizem o seguinte: eu vou para tal nação, comprarei um terreno naquela localidade, ali vai ser a minha propriedade, os locais mais bonitos, mais interessantes, mais bem vistos e prósperos do mundo, e ali construirei a minha casa, ali edificarei a minha empresa, não é isso? Ali realizarei os meus sonhos. E aí, de contraponto, nós temos o Senhor. O Senhor que olhou para cada um de nós, todos nós, e nos viu como nada e ninguém. A mesma coisa. Ao olhar para nós, Deus nos viu como nada e ninguém. Bateu lá os cálculos, deu o mesmo resultado. As pessoas vão para longe, não é isso? Os locais onde há as maravilhas do mundo e tal, compram lá o seu terreno, adquirem a sua propriedade. Não, mas Deus vem a nós, olha para nós, nos vê tal como somos,
se aproxima. Percebendo que nós não tínhamos valor algum, Ele decide nos comprar e fazer de cada um de nós a sua propriedade e do nosso coração a sua morada. E nos comprou não foi com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis desse mundo, mas através do precioso sangue de Cristo, que por nós foi sacrificado como um cordeiro manso, mudo e imaculado, para que os meus e os seus pecados fossem pagos, para que a nossa dívida fosse quitada. Nós somos o sacerdócio do Senhor, cada um de nós temos que exercer essa finalidade. Não podemos parar. E é por isso que diante de qualquer situação, diante de qualquer momento, pode aparecer um vírus mais letal. Vou ser honesto, pode aparecer um vírus muito mais voraz. O que eu tenho para te dizer foi aquilo que Jesus ele falou para todos aqueles que estavam à sua volta, inclusive os religiosos da época. Destrói esse templo. Destrói esse templo. E só lembrando agora com as escrituras já completa, ele estava falando de si mesmo. Ele estava falando do seu corpo. Destrói esse templo em 3 dias. E em 3 dias eu o reconstruirei. E assim aconteceu. O Kairos, essa ligação eterna, ele reapareceu, ele reviveu, ele venceu a morte, ele cumpriu, ele quitou a dívida. Somos propriedade dele. Tememos a ele antes de qualquer coisa. E é por isso que ainda a palavra não termina por aí. Ao olhar para Pedro e ver a sua insignificância, as suas falhas, como se estivesse olhando para nós, dentro da nossa fragilidade humana, nos enxerga como pequenos pedregulhos, como essas rochas que são colocadas sobre essa grande rocha de esquina, que é colocado sobre essa grande pedra, que era a pedra que precisava ser achada para construir um edifício. Não é isso? Quando as pessoas estão construindo uma casa, às vezes a terra está frouxa, eles falam, vamos achar a pedra central, porque aí nós chegamos na terra firme. E aí Cristo é isso. E sabe o que ele falou? Sobre esta rocha, falando de si mesmo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus olhou para cada um de nós nessa comunidade de Itaí e disse: sobre vocês, em vocês edificarei a minha igreja. Vocês são a minha igreja. Vocês são o meu povo. Ele olhou para cada um de nós em todas as comunidades, cidades, estados, nações e disse: em cada um de vocês erguerei o meu templo, e as portas do inferno não prevalecerá contra vocês. As portas do inferno não vão fechar a porta da igreja. Mal algum vai vir sobre a igreja do Senhor, porque nós estamos edificados em Cristo, o nosso Senhor. Jesus não nos comprou com isso ou com aquilo, Ele nos comprou com o nosso próprio sangue. Ele não decidiu fazer morada lá nos Estados Unidos, lá no Empire State ou nas torres que há tanto tempo já caiu. Ele não decidiu fazer morada lá na Torre Eiffel, que é uma das outras maravilhas do mundo, ou nas pirâmides do Egito. Ele não decidiu fazer morada no símbolo histórico dos Estados Unidos, da Estátua da Liberdade, mas Ele decidiu fazer morada em nós. Enquanto muitos vão fazer morada em tudo quanto é lugar, e que bom que eles podem fazer isso, Deus decidiu fazer morada em nós. Ele não foi fazer morada nas cataratas do Niágara. Ele veio fazer morada em mim e em você. E é sobre esse fundamento que nós estamos firmes e alicerçados. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus na comunidade de Itaí, porque nós estamos firmados. Problema algum, notícia alguma, situação alguma, ou até mesmo a morte
que possa decidir nos enfrentar. Nada e nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lembre-se disso. Termine esse sermão novamente, fazendo a mesma pergunta: onde você tem se apoiado? Nós temos nos apoiado em Cristo. Somos uma igreja edificada na rocha e firmada na verdade. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia. Vou ficando por aqui. Deixa aí os seus comentários. Até a próxima, se Deus quiser. Sempre trazendo a palavra de Deus para edificar a sua vida. Que Ele possa ter misericórdia de nós nesse momento. No nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno, bendito Pai. Abençoe a todos neste momento que eu rei desse dia. No nome de Cristo Jesus é que nós fazemos essa oração juntos. Dizemos amém. Então até mais. Fui e até a próxima.